falando de buy and hold, a gente geralmente vê muita gente confundindo os conceitos. Eu já vi gente falando que é você comprar uma ação e segurar para sempre, não importa o que aconteça. Eu acho que dentro dessa narrativa tem um monte de risco, inclusive as narrativas que a gente tanto fala aqui. Então, só comprar uma ação e segurar para sempre tem uma série de riscos. Eu acho que é importante a gente deixar isso bem alerta para as pessoas não se confundirem de pensar, eu comprei essa empresa, então eu vou segurar para sempre porque eu gostei desse case. Não é bem assim, né? Perfeito. Vamos aqui primeiro falar, Vini, sobre os retornos esperados de quem investe para o longo prazo, quem faz buy and hold. E vamos começar do jeito mais simples possível. Lembrando que o nosso compromisso aqui é, de alguma forma, categorizar as pessoas em 3 grupos. Os iniciantes, os intermediários e os avançados. A gente já deixou claro várias vezes aqui que o iniciante ele tem que comprar o IVVB11. E no episódio 5 aqui do Bastidores da Bolsa, a gente explicou qual a lógica do iniciante comprar o IVVB11. É exatamente você estar diversificado em vários ativos e capturar, de certa forma, o risco do mercado. Então, o cara que investe por longo prazo fazendo buy and hold no IVVB11 vai ter ótimos resultados. E os resultados que a gente viu historicamente dessa estratégia para quem comprou a média foi por volta de 7 a 9% em dólar. Isso aí quando a gente olha para o Dow Jones e também olha para o SP500. Mas não é a única forma da gente fazer o buy and hold. Existem outras formas, a gente vai discutir aqui ao longo desse conteúdo, tanto estratégias, mas também resultados em diferentes lugares. Porque a gente tende a olhar para o mercado financeiro como se fosse somente Estados Unidos. Mas será que no Brasil teve resultado também? Será que em outros países tiveram o mesmo resultado? Qual que é a tua opinião aí sobre isso? Acho que quando a gente está falando do horizonte de países, vem sempre na minha cabeça o Japão. Porque lá é um exemplo claro de que não adianta só você comprar e segurar para sempre. Porque nada é garantido. Então, não é porque todos os cisnes que eu vi são brancos que não existe um cisne negro. Assim no Japão também, porque o mercado vinha subindo, e de 85 até 2020, se eu não me engano, ele ficou no mesmo patamar, como se fosse a Lost Decade, lá dos Estados Unidos. Já foi outro episódio que o mercado ficou anos e anos parado, né? De 2000 até 2012, atingiu o mesmo patamar. Eu acho que isso mostra pra gente que não basta só o cara estar comprado e falar para sempre. Ele tem que ter um mental por trás disso, ao mesmo tempo que ele sabe. Se ele está comprando índice, beleza, pode segurar para sempre. Mas em ações, isso daí já é outra história, né? E por mais que no longo prazo que dê mais retorno está investindo em ações, eu prefiro ter o meu dinheiro em caixa, porque isso muda o meu apetite ao risco também. Então, de repente, se eu não tivesse tanto caixa, eu não ia estar disposto a investir com tanto rigor em renda variável. Então, acho que isso muda um pouco a perspectiva. E a gente está falando do horizonte de anos, que eu até peguei um estudo do Macro Bond, do ETF, praticamente um índice, que pega o mundo inteiro em libras. E se você tivesse investido em 13 anos, é impossível você perder o dinheiro num índice. Ou seja, segurou por mais de 13 anos, você não teria perdido o dinheiro. E aí, essa pergunta que fica, por quanto tempo o cara está disposto a segurar o dinheiro dele ali? Eu acho que esse é um questionamento que não é todo mundo que está disposto a fazer, né? Boa pergunta isso. Mas eu vou contar aqui, voltando um pouco do que a gente estava falando, uma experiência que eu tive, cara. A primeira grande crise aí, primeiro circuit break que eu vivi foi em 2008, se eu não me engano, né? E lá eu estava 100% em ações, exatamente porque eu tinha lido nos livros que tá 100% em ações era o que dava o maior resultado. Só que quando eu vivi essa experiência, ela não foi tão agradável. Na verdade, ela foi horrível. E ali eu entendi que, às vezes, a gente não tem que buscar o maior retorno, a gente tem que buscar aquilo que a gente é capaz de executar. Então, o que eu sou capaz de executar é ter 80%, 75% em ações, diversificado em Brasil, Estados Unidos, majoritariamente, e ter essa reserva de oportunidade aí de 20%, 25% em caixa. Porque aí a volatilidade ela tá me servindo, né? Quando o mercado sobe, eu estou ganhando dinheiro, mas quando o mercado cai, eu posso comprar mais ações, mais valor para minha carteira. E eu vou aqui também falar de uma coisa que eu já ia esquecendo sobre o caso Japão, né? Eu já fiz esse estudo tentando demover esse argumento de que comprar o Japão é ruim. E aqui, para quem não sabe, o auge do mercado japonês foi em 1989. Então eu fiz um estudo, se eu comprasse mês a mês desde 82 o Japão até hoje, teria dado dinheiro. O cara, ele constrói toda uma idealização por trás da empresa, sendo que às vezes aquilo nem faz sentido. Então, por exemplo, não que seja, mas a Apple pode ter uma grande narrativa por trás dela.
é uma grande empresa, tem uma marca muito irada. Eu peguei aqui o exemplo da Kodak, que é, tipo assim, um extremo disso. Mas eu peguei aqui até uns dados, tá? Na década de 70, ela tinha 90% do mercado de filmes e 85% das câmeras sendo vendidas por ela. Depois, em 2003, o market share era de 15%, 2007, 9,6%. Depois, ela virou uma empresa que vivia de processo. Começou a processar todo mundo por causa das patentes e eles mesmos que descobriram a câmera digital. Só que eles não conseguiram implementar isso, eles ficaram escondendo no mercado e deu no que deu. E a questão é, o cara que fez buy and hold nessa empresa não deu certo. Então, comprar uma empresa só porque tu gosta tem muito perigo nisso. E tem o viés da familiaridade, que a gente também já falou aqui, que é o cara falar, eu gosto de comer o biscoito de M&M's branco, então eu vou comprar ações de M&M's branco. Eu gosto do Buffett, então eu vou comprar Berkshire Hathaway. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Com certeza, isso é muito perigoso, cara. Mas acho que melhor que o exemplo da Apple, a gente tem o próprio exemplo da Ambev. A Ambev, quando lançaram aquele livro, O Sonho Grande, para mim aquilo foi uma grande carta de vendas para atrair talentos. Só que naquele momento, acho que era 2012, 2013, todo mundo viu que a Ambev era uma boa empresa. E quando todo mundo já viu o diamante, não tem um valor para você extrair dali. Só para aqui adicionar, essa carteira aí que eu estou falando que eu fiz para a turma 4 do Start Milionário, a gente trabalhou com 15 empresas, tá? Então isso já é uma forma de mitigar esse risco de você cair numa narrativa ou apostar numa ideia que não deu certo. Mas eu vou adicionar aqui mais uma historinha com relação à Kodak, porque eu adoro quando alguém vem com uma certeza e a gente mostra que isso na verdade não era a verdade completa. Quando a Kodak começou a entrar em declínio, fizeram uma cisão da Kodak Chemical. Quem não conhece a história... Explodiu ano passado, não foi? Por causa da vacina? Cara, não sei, a gente pode até ver depois aqui na internet, mas a Kodak Chemical, ela deu início a tudo. Porque quem não conhece a história da Kodak, eu sugiro ler um livro chamado Os 7 Grandes Homens dos Negócios, alguma coisa assim. Depois eu vou botar lá nos stories pra galera ver. Mas o George Eastman, ele era um cara que trabalhava com coisas químicas, né? E aí que veio a história de revelar o filme através daquilo. Só que a Kodak Chemical é uma empresa que dura até hoje e ela não teve retornos acima do S&P 500, então não foi um investimento que superou a média. Mas só para trazer aqui a informação que a empresa ela não morreu como um todo, tá? Não morreu como um todo. Existem esses processos de cisão que é você tirar, tipo um câncer, do corpo de alguém. Você tem que cortar, mas sobra alguma coisa. Então, trazer essa informação para as pessoas eu acho que é válido. Mas com relação aí a você comprar essas narrativas de longo prazo, tem que tomar muito cuidado, porque as empresas de alto retorno, de alta rentabilidade, elas acabam atraindo grandes competidores. Porque imagina, tu vê lá uma empresa fazendo 50% sobre o capital investido. Cara, se tu tem dinheiro, tu quer ir para esse mercado. Fala assim, não vou deixar esse cara ganhar sozinho não, porque mesmo que eu ganhe 20%, eu já vou ficar muito rico. E qualquer coisa o cara te compra. E aí não é só você que pensa assim, não só eu. Vamos trazer aqui o exemplo da Cielo, que é um outro exemplo mal sucedido de buy and hold, né? IRB também é outro. IRB também. Mas a Cielo, ela tinha um dos maiores retornos sobre o patrimônio líquido da Bolsa brasileira. Só que uma mudança da legislação, muitos outros competidores puderam invadir o mercado dela e deflagrar ali que a empresa não tinha vantagens competitivas tão sólidas por longo prazo. E isso fez com que a empresa saísse lá de um patamar de R$30, hoje acho que ela está por volta de R$4, entendeu? É exatamente isso. O cara que ele só compra porque ele gostou da empresa, viu tantos números maneiros, ele está disposto e fadado a cair nisso. Porque no final das contas, se muda um fundamento ou outro, ele não vai conseguir ver aquilo. E é por isso que eu acho tão difícil fazer o que a galera chama de value investing. Porque é muito subjetivo. Porque é muito fácil o cara cair numa narrativa e se confundir. Então, o investidor que faz value investing tem que estar muito atento a essas mudanças, porque dizer que vai sair quando mudar o fundamento no papel é fácil, mas na prática a gente sabe que é muito diferente. Porque, por exemplo, o próprio IRB Brasil, uma série de narrativas ali no meio, não sabe o que é notícia, não sabe o que não é. Então, o cara que está ali para longo prazo, ele pode ficar confuso no meio daquilo tudo. Com certeza, com certeza. Mas aí a gente tem a matemática a nosso favor, né, Vini? Porque se você tiver diversificado numa carteira de 15, 20 ações, você vai contar com a assimetria ao teu favor.
Então, a assimetria ela vai permitir que algumas ações elas multipliquem por 10, 15, 20 vezes, enquanto algumas outras não vão dar um retorno tão bom. Você não é obrigado a ganhar sempre. Você tem ali a diversificação te protegendo de qualquer acaso que te faça perder dinheiro. Né? Exatamente. E nesse processo, não vamos esquecer que um dos fatores mais importantes é o reinvestimento dos dividendos. Quando a gente olha também, vou aproveitar esse assunto, a gente olha para a carreira do Warren Buffett, muita gente aí repetindo que o Warren Buffett ele teve um histórico de retorno de 20% ao ano, tá? Só que isso não é verdade, cara. É verdade, mas não é verdade. Por quê? O Warren Buffett, quando ficou mega conhecido, famoso por ser o maior investidor de todos os tempos, ele estava no começo da carreira dele, né? E esse retorno era 35% em dólar ao ano. Ou seja, o cara era muito brabo. Só que aí, conforme o capital dele foi crescendo, quase que de maneira infinita, a gente começou a ver o retorno dele caindo marginalmente. E aí a gente vai cair no que a gente falou no episódio 5 da teoria dos mercados eficientes. Quanto maior aí, quanto maior, então o retorno vai ser um pouquinho do retorno. Ele vai ser marginalmente decrescente. Então a gente não pode fugir disso também. Espero que eu tenha esse problema algum dia, de eu me tornar tão rico, tão rico, que os meus retornos vão começar a diminuir. Mas voltando aqui na história do buy and hold, e a gente falando do Warren Buffett, né? Vamos falar um pouco da transformação que o Charlie Munger gerou na estratégia dele? Fala aí um pouquinho, Vini, como é que tu enxerga isso? A maneira que eu enxergo é basicamente o Munger é a mistura da filosofia do Philip Fisher e do Buffett. Que o Philip Fisher basicamente ele pregava aquela ideia de que você tem que comprar uma empresa boa, que tenha um lucro que seja diferente das outras do mercado, que ela consiga ter uma margem maior. E também aquela visão do moat, que a gente falou no último episódio também, que é uma fossa entre as duas empresas, que isso permite que a empresa se diferencie não só com os produtos que ela oferece e também tem um preço bom. Então você procura uma marca boa, diferenciada, com um preço bom. Eu acho que na prática é muito mais difícil do que parece ser, mas de qualquer forma, essa é a maneira que eu enxergo que o Munger mudou na filosofia do Buffett. Porque antes ele buscava, independente da qualidade da empresa, uma coisa muito barata. Depois ele passou a enxergar um preço mediano e uma empresa boa. Perfeito. Eu vou aqui explicar um pouco da minha visão sobre como que isso aconteceu, que eu acho que pode ser esclarecedor para quem não conhece essa história, tá? O Warren Buffett, ele começou, gente, investindo no buy and hold dele lá, que não era um buy and hold, a gente já desmistificou isso aqui em alguns episódios, mas ele começou com uma estratégia chamada Cigar Butts, né? O que seria o Cigar Butt na essência? Imagina que eu pego um computador, o computador ele tem vários metais ali dentro, até ouro. Sabia que dá para fazer mineração de ouro com um computador velho? Sério? Isso é um Cigar Butt. É eu pegar uma coisa, explorar o máximo de valor que tem ali, só que eu tenho que comprar muito barato. Então, imagina que eu tenho, sei lá, R$50 de ouro dentro do meu computador. Se eu conseguir comprar esse computador por R$30, é uma oportunidade. É uma oportunidade, eu estou ganhando dinheiro com isso. O valor patrimonial do teu computador e o preço dele. Era isso que o Buffett fazia no começo da carreira dele como investidor. Ele segurava as empresas o tempo suficiente para elas convergirem para o valor delas, mas ele comprava muito barato. E ele fazia uma compra e venda um pouco mais frequente, já que o capital dele era menor. Só que aí ele começou a criar um bom problema, que era o seguinte, ele tinha tanto dinheiro que ele não podia comprar e vender com a mesma velocidade que ele fazia anteriormente. E aí o Charlie Munger veio com essa pegada de focar em comprar ótimas empresas por um preço justo. E isso veio de uma experiência dele. O Munger, quando ele era advogado em Los Angeles, ele se tornou sócio de uma empresa que fazia transistors. Eu não sei como é que fala isso em português, mas fazia um material elétrico que era muito essencial na Guerra da Coreia. Só que ele comprou isso em 53 e 54 a Guerra da Coreia, se eu não me engano, acabou. E essa empresa, ela morreu. E aí que ele pensou, cara, eu tenho que comprar negócios que começam a jogar bolas para mim, só bola fácil, porque tem alguns negócios que só jogam bolas difíceis. Então eu tenho que fazer essas decisões serem simples e os bons negócios, eles geram essas decisões. E aí ele começou a influenciar o Buffett para investir em empresas
que ele pudesse manter durante mais tempo, porque elas seriam boas de verdade e ele não precisaria vender, mas também porque ele ficou tão grande que esse movimento de comprar e vender empresas não ficaria tão barato, né? Hoje em dia ele nem pode mais falar que empresa ele está comprando, porque isso chama muita atenção e já torna essas ações mais caras. E aí, com essa mudança de estratégia, o Buffett ele começou a comprar empresas como Coca-Cola, como a Geico, e aí ele começou a ver que o market share dessas empresas começou a crescer na mão dele, entendeu? E aí ele começou a entender também que ele não conseguia pagar tão barato por essas empresas. E aí ele começou a entender uma coisa que a IP, Investidor Profissional Capital Partners, explicou muito bem num post que eles fizeram, uma carta ao acionista deles esses dias, que é o seguinte: o que gera retorno no longo prazo de verdade? É o crescimento de lucros. E o crescimento de lucros, ele acontece quando você tem uma marca forte, uma recorrência forte de compras e pessoas que cuidam bem desse negócio. Então pensa na recorrência de Coca-Cola. Toda vez que tu escuta aquele barulhinho, já é uma recorrência. O seguro de automóvel, que é o negócio da Geico, tem uma recorrência. O nosso iPhone, que é o maior investimento dele aí ultimamente, também tem uma recorrência. O iPhone ele tem uma obsolescência programada muito conhecida, né? Não dá pra usar um iPhone durante mais de 2 anos. Até o cara explicando isso, que basicamente eles botam lá na saúde da bateria, eles tentam justificar a piora do teu aparelho de acordo com a tua bateria. Isso faz sentido, uma empresa que te faz ter uma recorrência ali. Então o negócio tem que ser perene e recorrente. E não deixa de ser uma bola fácil a Apple, porque quem usa a Apple não vai deixar de usar a Apple. É uma empresa de marca, como o Buffett mesmo falou. Aquela ideia de que não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de marca. E todo mundo que vai comprar vai acabar usando um smartphone da Apple, né?